Futebol norte rio-grandense acumula casos curiosos. Dessa vez aconteceu no domingo no estádio Nazarenão, em Goianinha, no duelo entre QFC e Laguna, que deveria acontecer, mas não aconteceu. O jogo terminou com o resultado de WO para a equipe do QFC. O fato da partida não ocorrer foi a ausência de uma ambulância em tempo hábil. Para jogos de futebol profissional é necessário ter duas coisas obrigatórias dentro do estádio: policiamento e também uma ambulância. Mas quando passou o tempo limite da partida, o jogo estava marcado para 15 horas e o regulamento diz que o jogo tem que atrasar ou pode atrasar até 15h30, depois desse tempo a ambulância não tinha chegado e com isso o Laguna, mandante da partida, que é quem tem que cuidar de toda a logística do jogo, acabou apenado com esse WO, ou seja, o QFC, time visitante, ficou com os 3 pontos e ficou com essa vitória na tabela de classificação. É mais um dos casos que acontece no futebol aqui do RN, que já acumula algumas histórias curiosas e lamentáveis ao longo dos últimos anos. Às vezes temos interdições de estádio, alguns momentos também problema de iluminação que atrasa a partida. Agora, a ausência de uma ambulância que impediu o acontecimento do jogo. E aí vem os fatos. O QFC, com o uso do regulamento, saiu com os 3 pontos, mas quem ficou na bronca foi justamente o Laguna. O time explicou que contratou a empresa de saúde privada que enviou a ambulância, que saiu de Parnamirim até Goianinha, mas no meio do caminho a ambulância deu o prego, com defeito, uma pane elétrica, ficou pelo caminho. A empresa mandou uma segunda ambulância, mas que não chegou a tempo. Chegou cerca de 10 minutos depois do tempo limite estipulado dentro do regulamento. Vale lembrar que em jogos de futebol é necessário ter ambulância, o que é recomendado cerca de 2 horas antes da bola rolar, justamente para atender qualquer torcedor, até os jogadores no aquecimento, caso aconteça alguma urgência. O Laguna, através do seu presidente, o seu proprietário Gustavo Nabinger, ele deu uma entrevista de cabeça quente, muito chateado durante aquele imbróglio dos 30 minutos de espera, mas no dia seguinte, já mais tranquilo, deu uma entrevista para um programa esportivo lá de Natal e falou sobre a situação que vai entrar no STJD para tentar reverter a situação, anular o WO e remarcar essa partida. Mas é o futebol do Rio Grande do Norte virando assunto até nacional, mas não por uma coisa positiva, e sim por uma situação vexatória como essa. A ambulância não chegou e o jogo foi cancelado. E uma das equipes, no caso a visitante, levou o jogo por WO. Parece disputa até entre colégio, mas não, é o futebol profissional aqui do RN.